A pessoa que conseguiu se enrolar com o próprio Instagram. Bom dia, meu povo. Bom dia não, boa noite. Agora é noite e hoje a gente está com a entrevista com a Mirtes, na sequência de entrevistas que a gente está fazendo do curso de projeto comercial Primeiros Passos. De manhã, às 9 horas da manhã, a gente está passando muito conteúdo aqui no Instagram e no YouTube. Nós estamos transmitindo nos dois canais, são mais de 2 horas de conteúdo. E à noite a gente está fazendo entrevistas com profissionais que estão atuando na área de projetos comerciais. Então, vocês vão ouvir a experiência prática, vocês vão ouvir a experiência de quem entrou no nicho, de quem já está no nicho, de quem já estava no nicho, e alunos nossos e os resultados que eles têm alcançado dentro da escola, na vida profissional, as coisas que eles têm aprendido com a prática, com o fazer, não só com a teoria. A teoria é muito importante, ela é muito relevante para a sua formação profissional, mas a prática vai te trazer para outro patamar. Você vem para outro patamar. E eu ia botar meu óculosinho, eu tava sentindo falta, eu botei aqui um filtro, assim, bem bonitão, porque, cara, eu vou ter que ficar sem óculos, porque se eu ponho óculos, adivinha o que acontece? É noite, né? Olha só. Tcharam! Olha que bonito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, de vez em quando, eu vou fazer assim pra ler o que vocês escrevem. Ai, gente, adoro. A velhice, ó, chega para todos, tá? Vocês que estão rindo aí de mim, chega para todos vocês. Deixa eu ver, cadê a Mirtz? Será que a Mirtz já entrou? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Deixa eu ir falando oi para todo mundo que tá entrando. Oi, Evandro. Ó, eu vou ficar tudo assim, olhando de longe para vocês para eu conseguir ler. Oi, Cris, tudo bom? Alice, tudo bom, Alice? Marina, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando. Cleciane, eu tô só de olho nos grupos lá de WhatsApp. Não tô respondendo. A Débora ficou por conta de responder pra gente não ficar dando linha cruzada, porque senão eu respondo, ela responde, e aí as duas respondem a mesma coisa e o grupo começa a pipocar demais. Então, como a gente não quer que vocês saiam no grupo, a gente quer só que vocês tirem suas dúvidas e realmente participem e comecem a trabalhar essa network. Eu tô só de olho. E tô adorando ver a dinâmica dos grupos, as perguntas que vocês estão fazendo. Muito interessante, muito relevante, bastante importante para a gente começar realmente a colocar o nicho de projetos comerciais no lugar certo. Que é um lugar de relevância que ele merece, né? Afinal de contas, a gente só mexe com a economia do país, só isso. Coisa pouca. Oi, Evandro, tudo bom? Carlos entrou, a Selma, Francisco, Beth, Andressa, Evandro, a Laisa, que fez entrevista ontem, entrevista deliciosa. Eu vi um pedaço da entrevista, estava organizando umas coisas para a aula de hoje, mas vi um pedaço da entrevista. A Passa aí, Débora, tá aí na área, anotando todas as perguntas. Isso aí, Deb. A gente vai ter, gente, uma aula só para tirar as dúvidas de vocês, tá? Única e exclusivamente para tirar as dúvidas de vocês. Então, vão mesmo, façam as perguntas que a gente não der conta de responder na hora, ou na aula, ou no grupo do WhatsApp, a gente vai anotar todas elas e a gente vai ter uma aula só para responder essas perguntas. Tá bom? Então fica tranquilo que tudo vai ser respondido. Você não vai sair, não existe chance de você sair desse curso. Se você está vendo ele desde o primeiro dia e vai ver ele até o último dia, não tem chance de você sair com dúvida desse curso, de entendimento do que é o nicho de projetos comerciais, tá? Cadê a Mirtz? Olha ela aí! Oi, Mirtz! Tudo bom? Deixa eu entrar, deixa eu chamar a Mirtz agora para participar. Gente, Mirtz é nossa aluna querida. Participar. Thaís está na área também. Bora lá ver se... Olha ela aí. Uau! Nossa, ansiedade mil. Fica nervosa, não é só a primeira vez que a gente fica assim nesse estresse.
A gente ri, gente, porque assim, eu fico brincando com os nossos entrevistados da seguinte forma. Falei, gente, há um ano atrás eu não me imaginava fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês, mas nem passava pela minha cabeça. Assim, era uma coisa distante. E aí a gente começa a fazer, aí você começa a botar mais maquiagem, você descobre os filtros, você descobre essas coisas, tudo aí dá tudo certo. Depois me ensina os filtros, eu não sei. Vou mandar vários para você, menina. Você vai ver. Me ensina. A nossa Suzana. convidada de hoje, a Mirtz, eu vou deixar um tempinho, ela própria vai se apresentar. Deixa eu acho que vou pegar o meu fone aqui, porque eu não estou te ouvindo direito. Mirtz, espera aí só um segundinho, tá? Tá. Que com o fone eu vou conseguir te ouvir melhor e para a gente bater esse papo super gostoso. Espera aí que o meu celular aqui tem um cantinho certo para botar o fone, senão não vai. Você vê que tudo é assim na hora. Fale aí, dê um oi pra mim, deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Pronto, agora eu te ouço direitinho. Melhorou? Pra vocês aí o som tá bom, né, gente? A Débora falando que os filtros salvam ela. Gente, ó, o único problema dos filtros é que quando você vai fazer uma filmagem no celular, na câmera do celular, não tem filtro. Aí eu fico arrasada. É aquele momento que eu fico nervosa, que eu falo assim, poxa, minhas sardas aparecem todas. Você vê que aqui eu não tenho uma sarda, mas eu sou sardenta, Ai, gente. gente, tô precisando. Me ensina. Te mando. Mirtz, se apresenta. Mirtz é nossa aluna lá do curso de Formação em Projeto Comercial. Ela já atua na área de projetos comerciais, mas é ela que vai contar a história dela. Fica à vontade, Mirtz, para contar aí um pouquinho da sua história. Gente, boa noite a todos. Claire, Débora, obrigada pelo convite. É uma surpresa para mim. Minha estreia em live, que eu não tenho, ainda não tive coragem de fazer, né? A Giane, que é a mestra do TikTok. Falei para ela que daqui a pouco eu vou crescer e vou ficar igual a ela. Eu não tive coragem. É tipo isso. Então vamos lá. Gente, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Meu nome é Mirtz Barbosa. Sou mãe de 3 meninos nesse inteirinho. É do meu time. Do seu time, sou do seu time. Eu fiquei um pontinho atrás. Pra quem não sabe, gente, eu tenho 4. Claire tem 4. Eu tenho 3 meninos. 3 Isso meninos. aí. E a minha gravidez foi logo depois que eu me formei, a primeira gravidez, né? Então, assim, foi tudo surpresa, né? Início de uma profissão que eu já tinha escolhido desde muito nova, desde os 9 anos, sempre falei que queria ser arquiteta. E, graças a Deus, consegui concretizar esse sonho, né? Então, assim, é uma profissão que vem na veia, não tive dúvida. Nunca quis ser médica, nunca quis ser... Tentei ser engenharia, mas eu falei, não, engenharia não, vou para arquitetura. Nada contra os engenheiros, mas a arquitetura realmente é a minha paixão. E essa aí veio a segunda gravidez. Na terceira gravidez a gente faz o quê? Fica em casa, né? Com 3 filhos, né? Abraçando igual mãe abraça, né? Bota no bolso e carrega para tudo quanto é lado. E aí a minha profissão ficou um pouco de lado, né? Um pouco não, ficou muito de lado. E aí, conforme... dentro da minha profissão, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em escritórios que eram de projetos comerciais, mas projetos comerciais na ênfase de prédios comerciais. Fala pro pessoal só de onde você é, o Mirtz, só para eles terem uma referência de local. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Sou carioca, da Gema. Da Gema. Da Gema. Prossiga. E aí, né, quando eu engravidei, saí, voltei para o mesmo escritório, a arquiteta, os donos gostavam de mim, acho que gostavam do meu trabalho para me chamarem 2, 3 vezes para voltar, né? E aí, isso é um bom sinal. Isso aí é o primeiro sintoma
de que você começa a se olhar como profissional de forma séria e de forma comprometida. Quando você começa a dar resultado, que a gente fala tanto aqui de dar resultado, esse é o tipo de olhar, porque uma pessoa que está à frente de um escritório, ela é uma pessoa que está observando quem é que vai ser a equipe deles que vai gerar produtividade, que vai gerar resultado para a empresa. Então, você ter sido convidada, você ter sido olhada e chamada de volta, já é um indício de que a pessoa falou, opa, tem coisa boa aí, tem produção boa. E a gente sabe que tem mesmo. E aí, né, depois desse ato da maternidade, né, e aí eu falei assim, não, eu preciso voltar para a minha vida, que é o que eu sei fazer, e eles vão crescer, vão se tornar independentes, e eu não estudei a minha vida inteira para ficar de dona de casa e mãe de filho. Não, preciso voltar. E nesse meio tempo apareceram anjos na minha vida. Anjos que eu falo. 2 amigos meus entraram em contato comigo. Um me chamou para ser sócio. Que legal. Sócia dele. Que legal. De projetos. Que ele estava com um projeto coincidentemente comercial. Uhum. Coincidência! Coincidências, né, Cléria? A gente não acredita muito em coincidência, né? Eu falo que eu amo as coincidências porque eu não acredito nelas. A gente não acredita em coincidência, né? A gente já bateu esse papo, a gente não acredita em coincidência. Não. Né? É outro patamar, é outro nível, né? É outra história. É outra história. E aí, um amigo meu me chamou para fazer, não sei se ele está aqui vendo a live, Marcelo e Anderson são anjos na minha vida que apareceram. Me chamou para fazer uma escola no container. Que legal, que legal. Já um projeto super ousado, né, Mirtes? Já, totalmente. Nunca tinha feito nada em container. Foi o meu primeiro projeto em container. Que massa. E foi muito legal. Ele foi inaugurado agora, dia 15 de outubro. Que legal! Ai, manda foto pra gente, cara, porque depois container eu mando. é engraçado. Container é uma área tão específica, porque não é uma coisa simples você fazer um projeto para container, né? Você tem que fazer isolamento, você tem que ter todo um trabalho de estruturação do espaço para que ele realmente se torne um espaço produtivo, um espaço que realmente seja útil, né? Achei fantástico. Depois eu mando o projeto pra gente... Mando no grupo e pra gente, vocês analisarem. Mas achei mais, por incrível que pareça, como é novo, mas eu achei mais simples do que... É uma construção tão fácil de fazer, gente. É tão rápido. É tão ágil, não, sabe? Não tem a coisa de você... Tem, claro, você manda para o calculista, porque você tem recortes de metal, então você tem que fazer uma estruturação metálica mesmo, né? Com metalon e tudo mais. Mas é mais simples do que uma construção convencional que a gente tem hoje em dia, né? Nossa, e foi muito gostoso de fazer, muito prazeroso de fazer, né? E de ver pronto. Sim, e com essa pegada educacional, então, eu fico imaginando o tanto que seu maravilhoso mundo de Mirtes viajou aí. Tem restrições, né? Assim, sempre tem. Mas foi fantástico, foi fantástico. E aí, esse projeto terminou, né, abri, né, toda a sociedade com esse meu amigo, o Anderson, se ele estiver aí, um beijo. E a gente e aí as coisas foram acontecendo. Apareceu um consultório de uma amiga para fazer multidisciplinar, também já está, né, finalmente. Entrou agora um consultório de odontologia também. A gente está acabando, né? Estamos encerrando nessa semana. Quer dizer, a gente encerrou, mas falta aquele resquício de pós-obra, né? Sim, toda essa produção. E você faz projeto e obra, né, Mirtes? Projeto e obra. Porque tem gerenciamento de obra, né?
Massa, porque tem gente que fala muito da gente sobre essas questões de projeto, obra, como é que faz, como é que junta, não junta, o que que eu pego, o que que eu não pego, o que que dá para pegar em comercial. E na verdade, é o que a gente falou hoje de manhã. O nicho é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que tem mercado para você pegar tudo. Assim, se você quiser pegar só projeto, você pega. Se você quiser pegar só obra, você pega. Se você quiser pegar projeto e obra, dá para pegar. Então, assim, é muito legal você trazer essa experiência, porque você, mais do que nunca, por trabalhar com projeto e obra, pode testemunhar aquilo que a gente sempre fala aqui na escola, né? De que o olhar de quem vai na obra, de quem faz o gerenciamento, de quem faz o acompanhamento, de quem pisa dentro da obra para ver a coisa acontecer, muda completamente na hora que a gente vai sentar para projetar, não é? Totalmente. Eu acho que é essencial. Mesmo que você não faça a obra, acompanhe a obra. Sim. Não precisa gerenciar, né? Se você passa a obra para outra pessoa fazer, mas vai lá, olha, conversa com o pedreiro, conversa com o cara o azulejista que está colocando o piso, ele vai te mostrar o seu marceneiro, conversa com o seu marceneiro, ele vai te dar soluções que às vezes você não viu, né? Você faz um projeto, ele fala, olha, tá legal, mas surgiu esse problema e tal, e ele vai te indicar qual o melhor caminho de você resolver aquilo. Às vezes não é nem eu nem ele, às vezes é uma solução, e a gente conversa até, olha, chama o cliente, fala, olha, aconteceu isso e eu desenhei isso, mas o marceneiro está me apontando, o que você acha? A gente segue o projeto ou você aceita a alteração? É tudo, né? Tudo conversado. O cara, a pessoa que fez a instalação está passando do seu eletricista, né? O cara do TI, você vai lá e conversa com ele, porque as surpresas, muitas surpresas. O cara do TI, eu vou te falar, ele é o cara. O cara. Ele é o cara. Para quem trabalha com corporativo, para quem trabalha com isso, ninguém lembra do cara do TI, só vai lembrar na hora. Cara, a primeira coisa, chama o cara do TI para te orientar. Porque a gente, olha, às vezes por problemas assim, de falta de conversar, de alinhar, você peca por erros absurdos. Assim, erros. Pô, cara, como é que eu não pensei nessa solução? Como é que eu não pensei? Pensa, quando você não vai na obra, você não prevê essas coisas. E aí, na hora que você está fazendo um corporativo, que você tem 825 cabos para passar, que não pode ter emenda, e aí você tem que ver como é que você vai passar aqueles cabos, e aí tem viga no caminho, e tem não sei o que, você vê aquele seu forro maravilhoso, que você vai tudo por água abaixo. Aquele piso elevado que você vai tudo por água abaixo. Vai tudo para o espaço. Vai tudo para o espaço. Você não calculou. O cara que instalou coisa errada. O marceneiro que passou, que foi furar o seu móvel lá, que furou o cano. Aí você vê que o cabo não funciona. Como é que você vai repassar um cabo que está furado? Não tem como. Não tem como, sabe? E assim, são coisas assim, todo mundo esquece o cara do TI, né? Todo mundo esquece. Eletricista, TI, marceneiro. Gente, é pra amar, é pra amar, é pra botar assim letras garrafais. Leva bombom, presentinho, porque eles salvam uma vida. Salvam mesmo. Eles salvam a sua vida. Porque é o marceneiro que você, às vezes, a parede está torta, você não viu, ele vai lá e consertar a parede torta, você não viu. E quase não acontece, né? Assim, espaço comercial, a gente tem assim, quando a gente pega um shopping, o shopping vem mais bonitinho, mais alinhadinho, e tem uma grande vantagem, que seria uma desvantagem, mas é uma vantagem. Todo shopping você tem que fazer uma parede por dentro. Aí você tem a parede da parede, porque você não pode fixar nada nas paredes do shopping. Mas você vai fazer loja de rua, você vai fazer espaço corporativo, você não vai trabalhar só num shopping.
Você trabalhar em outros lugares. E, cara, é muito comum você bolar todo o sistema. Quantas vezes eu já botei sistema de cremalheira para sustentar prateleira e tudo mais. E quando você vai lá para a gente, aí o empresário, para economizar, ele vira para você e fala assim: não, precisa botar estrutura para sustentar a cremalheira, não, bota direto na parede. E aí todo mundo na obra fecha os olhos, porque parede não é sistema estrutural, né, gente? Parede é sistema de vedação. Então, vai lá e dá um furadão na parede. Aí, quando você bota a cremalheira, cara, faça o teste. Puxa a cremalheira. Porque se você não puxar, ela vai cair na hora que você botar a prateleira e o produto. Ela simplesmente vai assim, ó, shoo! Por quê? Porque o reboco da parede tá uma areia, tá uma coisa horrorosa. E aí, a quantidade de vezes que a gente se depara com esse tipo de coisa na realidade do dia a dia de projeto comercial, gente, não é mole não, porque o povo acha que porque está fazendo espaço comercial, pode fazer de qualquer jeito. Se não é, por exemplo, uma parede de gesso que é bem alinhadinha, se é um prédio mais antigo que você está aproveitando, cara, eu já peguei diferença de parede de quase 3 centímetros, da base para o topo. Às vezes você não vê no levantamento que você fez, tem um móvel lá no meio do caminho, aí você acha que a parede atrás é reta, a parede é inclinada, não tem 90 graus nenhum. E aí, ó, você já mandou o projeto para o marceneiro já fez o móvel, como é que entra aqui, ó? Entendeu? Então, assim, tudo você tem que realmente pensar e analisar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque você falou de entrar com o móvel, e eu me lembrei, hoje de manhã a gente falou que um dos nichos de projeto comercial é o nicho de projetos de eventos efêmeros, né? E dentro dos eventos efêmeros, a gente tem a parte de cenografia. E um dos grandes problemas, hashtag fica a dica para quem gosta de trabalhar com cenografia, para quem quiser trabalhar com eventos efêmeros dentro de projetos comerciais, um dos grandes desafios da cenografia é que a maioria das pessoas faz a cenografia e esquece de medir a porta por onde vai passar esse cenário. E aí, cara, você chega com o cenário lindo, pronto, maravilhoso, e tem que serrar ele no meio. Porque ele tem que passar por uma porta que você não previu, que você não olhou, você não prestou atenção de por onde que aquele cenário tinha que entrar. Então, assim, eu fiz esse exemplo master de cenografia, mas se você for parar para pensar, dependendo do espaço comercial que você está trabalhando, você tem exatamente a mesma coisa. Se você só tem uma porta de 80 centímetros, de 90 centímetros para entrar, o marceneiro, às vezes, ele vai ter que terminar de fazer o acabamento lá dentro. E aí, quando você está botando o móvel, pensando no móvel, bolando o móvel, você tem que pensar, inclusive, nisso. Fala assim, cara, como é que esse cara vai montar? Ele vai ter que montar dentro da obra. Ele vai ter que levar uma marcenaria pequenininha ali para fazer ajuste fino e terminar de montar aquele espaço dentro da obra. Então, essas são sacadas que é o que a Mitty estava falando. Cara, quem trabalha com obra, sai na frente, mesmo. Se você não trabalha com obra, você é obrigação acompanhar a obra. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de processo, quando a gente falar de processo de obra. Mas essa prática comercial, e aí você e os seus sócios, como é que é a dinâmica? Você tem um sócio, né? Tem um só. Como é que é a dinâmica de trabalho de vocês? Você cuida de projeto e obra, ele cuida de projeto e obra, ou vocês se separaram? Como é que é a dinâmica dentro do escritório? Então, quando tudo aconteceu, assim, essa determinação, a gente está chegando num consenso agora. Porque quando ele me chamou, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Aquele, assim, assovio chupacana. Você faz projeto, você procura cliente, você tem que entregar o projeto em 20 dias, em 30 dias. Você tem que correr. Aí você entra nessa confusão, você tem no meio de uma pandemia, que você não sai, né? Esse ano a gente teve de presente essa pandemia para reestruturar, repensar. Realinhar. Tudo rei. Recomeçar. E aí a gente está nesse alinhamento. Os projetos estão mais comigo. E ele está indo para a parte de gerenciamento, não que eu não participe. Entendi. Não que a gente
Não que eu não estou à frente. No projeto eu estou à frente e ele está mais atrás. E gerenciamento, ele está mais à frente, mas não que eu não acompanhe. Eu sei tudo o que acontece. A gente tem briefing, a gente tem conversas toda semana para alinhar, para esquematizar. E é fundamental. Não, é fundamental. Realmente é fundamental. Porque né, às vezes a gente acha que está ali, tá andando junto e não está. Cada um tá no seu mundo perfeito. E a coisa não é assim. É botar o pé no chão. E aí a gente, né, agora que a gente terminou esse projeto acabou a correria de obra, de correr atrás de material, de resolver problema, né? Porque a gente resolve mais problema do que solução, né? Resolve muitos problemas. Essa postura de pessoa que resolve problemas, de solucionador de problemas, é uma característica que a Mirtes tem demonstrado e que ela tem trazido, inclusive lá no grupo nosso de alunos, ela compartilha muito isso. E aí, olha só, ó a coincidência! Olha a coincidência! Olha a pergunta para a Cleciane. Pergunta: como lidar com clientes que se acham arquitetos e querem dar a solução de tudo? Nossa, que coincidência foi essa? Aí, canalizou para mim essa pergunta? Canalizou! Explica aí para eles porque que eu tô falando que é coincidência. É muita coisa. Eu tive, assim, realmente, quando você pega um projeto comercial, você espera que todo mundo... hoje todo mundo tem contato com o Google, Pinterest, Arcdale. Então, assim, todo mundo é um pouco arquiteto. Não tem como fugir. O que difere de todo mundo é conhecimento técnico. Sim. É você saber o que pode, o que não pode, o que funciona e o que não funciona. Eu acho que essa é a grande diferença, porque todo mundo hoje é um pouco arquiteto. Eu fui na feira... tal, vi o piso tal, revestimento tal, o arquiteto tal, publicou na revista tal, eu quero igual. Todo mundo sabe tudo, né? É muita sabedoria acumulada, mas pouca técnica e pouco resultado. Então, assim, o que difere hoje da gente pro leigo, pro cliente, é conhecimento técnico. E aí você tem que você só tem que se basear em conhecimento técnico para debater o que ele quer. E combinação, olha, você quer isso, mas você já tinha escolhido outra coisa e não combina isso aqui, e a alteração. Então, assim, muita coisa tem a ver com a sua postura também. Sim. Uma coisa que as meninas, tanto a Claire quanto a Débora, que são fantásticas, que é na questão do briefing, né? A Claire, elas esmiuçam, né, o cliente para a gente, que nós somos alunos, muito bem. Assim, então, a gente consegue já identificar no briefing, você consegue identificar que tipo de cliente você está lidando. Né? Se é um cliente que vai te dar trabalho lá na frente, se é um cliente que já está te dando trabalho ali no briefing, isso tudo você tem que reconhecer. Você tem que saber. É fundamental até para você saber como é que vai ser a sua abordagem ao longo do projeto, né? Porque, assim, gente, ninguém está livre de dar ruim, tá? Já deu ruim para mim, deu ruim para Mirtes, deu ruim para Débora, dá ruim para todo profissional. E dar ruim não é que seja assim, não é a melhor, a gente não quer que dê ruim. Mas se a gente se dispor a aprender com o ruim, a gente vai conseguir lidar com um aprendizado que vai levar a gente para... lembra que eu falei do solucionador de problemas? É exatamente isso. Quando você começa a olhar aquele problema e resolver aquele problema, na próxima vez que você sentir o cheiro dele, você já vai... Opa! Já vi isso aqui em algum lugar. Com a relação ao cliente, a mesma coisa. A gente não vai topar com o cliente na aula de cliente. Gente, não percam a aula de cliente. A aula de cliente fantástica, gente. Não percam. A aula de cliente a gente vai esmiuçar. Então, a Claire sabe, eu vi a aula de cliente delas 5 vezes. E vou voltar. Quando acabar essa confusão, eu volto, porque é maravilhoso, é específico. Você
É assim, primeiro você começa, né? Vocês detalham muito bem o que é missão e o que é valor. Uhum, E aí, uhum. você desenhar a sua missão e o seu valor dentro do seu escritório já é um grande passo. Sim. Porque ali quando você se depara com um cliente que você está vendo que vai ferir um dos seus valores, você já acende o pisca-alerta e já É o fala, painel. talvez esse cliente não seja para mim. É. E você já observa, Uhum. né? E aí você tem a questão do briefing. No briefing você delinea muito bem isso, do cliente, né? Eu estou aprendendo ainda. As meninas são maravilhosas. Mas é a Eu tô aprendendo. prática, isso aí É é a a prática, prática. é a Você prática. já conseguiu lidar com situações. E, gente, quando a gente fala que é nosso grupo lá, a gente tem troca nesse nível mesmo, de chegar e se apoiar em vários pontos, entendeu? É de dar. Gente, fechei um projeto, não sei direito como é que eu vou, qual o primeiro passo a dar, o que eu faço? Uns dizem para os outros. Tô com um cliente difícil, como é que eu faço? Uns lidam com os outros. Tô com uma obra que deu perrengue, não tô conseguindo lidar com a passagem de tubulação, como é que eu faço? Uns ajudam os outros. Por quê? Porque se a gente não começar a se olhar como profissionais especializados, tarimbados, com possibilidade desse nível de troca de experiências, quer dizer, e lá no grupo tem gente que está começando agora, que tem a Carolzinha. A Carolzinha ela foi da primeira turma da escola, apostou na nossa primeira turma, o povo apostou na gente na cega, gente, um monte de rir, e tem cada história. E aí, na entrevista, no lançamento passado, ela deu entrevista pra gente. A Carolzinha chegou, saiu do nada, ela trabalhava só com residencial e ela migrou pro comercial, assumiu como a área que ela quer trabalhar e investiu nisso. Então, você tem gente que saiu do zero de trabalho de comercial para começar a ter resultado dentro da área, como gente como a Mirtz, que já está trabalhando, que já faz trabalhos, e então a troca de experiência é muito, muito, muito enriquecedora. Inclusive para mim e para a Débora. Por quê? Porque a gente é a mentora dessa história, da ideia da escola, e a gente traz essa experiência, mas, gente, vocês não têm noção, Mirtz, o tanto que eu aprendo com vocês. O tanto que vocês me surpreendem, vocês me dão insights, vocês me dão... A Débora estava falando que estava tendo insight ontem. Eu tenho vários insights, cada uma de nossas aulas, que a gente tem aulas ao vivo. Não posso dar spoiler do curso, a Débora está aqui, ela vai me matar. Mas, cara, é assim, a gente aprende demais, é uma troca riquíssima. E a gente se fortalece, né? É verdade, assim, o que eu aprendo no grupo, né, assim, ali a gente vê que não tem concorrência. A gente está ali para se ajudar mesmo, para somar, né? Assim, a gente, em vez de ter uma profissão que é tão concorrida, que é tão disputada, que é tão... A disputa pelo ego também, né? Não tem só a concorrência do projeto, tem a concorrência do ego. Sim. E a gente ali no grupo, é como se a gente se abraça. Eu me sinto tão confortável de trabalhar, né? De conversar, de falar qualquer coisa, da gente trocar mesmo. É muito importante isso, muito importante. Porque, gente, nenhum nicho é um mar de rosas. Nenhum nicho é um mar de rosas, mesmo. Mas o custo-benefício, eu falo sempre do custo-benefício, né? Eu falo o tempo inteiro disso, mas assim, é porque o custo-benefício de projetos comerciais, cara, é fantástico. Porque ele é tão rápido que quando o cliente, quando começa a demorar demais, você já está cheirando que deu alguma coisa. O que aconteceu? O que está dando errado? O que está acontecendo? E aí você começa a gerenciar e a lidar. E aí a Cleciane fez aqui uma pergunta complementar àquela outra que ela tinha feito. Já teve alguma situação que vocês deixaram o cliente resolver porque foram vencidas pelo cansaço? Eu confesso que houve uma época em que eu fui vencida pelo cansaço algumas vezes. Mas normalmente quando eu deixei ele decidir, eu me arrependi. Hoje o que eu faço é o seguinte, é argumentar. A argumentação tem que estar na ponta da língua.
É verdade. A argumentação aí é que difere, né? Foi aquilo, né, do técnico pro cliente. É técnico, é totalmente estratégico, né? Ontem a Lais até falou, e é verdade, assim, tudo tem que ser estratégico. Quando você pega um cliente comercial, você vai botar aquela mesa, tem uma razão para aquela mesa estar ali, tem razão para um armário ser ali, as dimensões de armário podem variar, né? O tamanho, eu vou fazer um armário menor para caber coisas específicas para ali. Então, tudo tem que ser argumentado, porque surge, você fez esse armário aqui, mas dá para botar um vãozinho aqui? Você já mandou para o marceneiro está fazendo. Dá para botar um cabide? Dá para botar um vãozinho da escada? O aspirador de pó entra ali? Será que vão caber minhas caras? Você já dimensionou. E assim, às vezes você tem que argumentar, e dependendo do caso, se for... Tem casos que às vezes a gente entrega para Deus, entendeu? E fala assim, tá bom, mesmo. Você quer desse jeito, mas olha só, desse jeito eu não aprovo, mas você quer fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, porque do meu jeito eu sei que você não vai... Essa é a postura, gente. Uma coisa é você se colocar como dificultador do processo, e outra coisa é você colocar as cartas na mesa e falar para o cliente, falar assim, olha, na minha visão técnica, estrategicamente falando, isso não funciona por causa disso. Teve uma loja que eu fui fazer de utilidades domésticas, e na primeira reunião de apresentação de estudo, o empresário trouxe mais 3 pessoas, isso de vez em quando acontece, sabe? Ele traz mais 3 pessoas para estar junto com você ali no bate-papo. Em um determinado momento eu estava argumentando, estava apresentando a vitrine, as soluções de vitrine, era uma solução diferenciada do padrão que ele já usava, e aí eu estava apresentando isso para ele, e ele virou, um dos caras que estava lá com ele, chegou para mim e falou assim, mas a vitrine não pode ficar, a entrada não pode ficar aí não? Aí eu olhei assim para a cadeira e falei assim, por que não? Aí ele olhou e falou assim, por que não pode? Porque não é assim, isso não funciona. Aí eu falei, por que não? Aí ele, não, porque todas as lojas que a gente faz não é desse jeito. Porque a pessoa ela vai sentir dificuldade de entrar. Aí eu falei assim, olha só, eu entendo que todas as lojas que vocês fizeram até hoje tenha sido dessa forma. Agora, eu entendo também que existem estudos técnicos e científicos que comprovam que porque eu estava deslocando, eles queriam que eu colocasse a entrada logo no começo da circulação, no fluxo de circulação logo no começo, e eu estava deslocando ela mais para o meio. E aí, aí eu falei assim, existem estudos e conhecimentos técnicos comprovados, científicos, que demonstram que se a pessoa passar por uma vitrine, a chance dela entrar e comprar dentro da loja é maior, porque a vitrine é responsável por mais de 80% das vendas dentro da loja. Tudo começa com o olhar da vitrine e o olhar de desejo. Então a chance do cara passar por uma vitrine e entrar na sua loja é muito maior do que se ele não passar por vitrine nenhuma. E aí ele falou assim, mas vai ficar feio. Aí eu pensei, cara, ele não falou isso comigo. Aí eu falei, não, ele não falou isso comigo, né? Que ia ficar feio. Não no projeto comercial. Se fosse na casa dele, eu concordava, mas não no projeto comercial. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei assim, ao seu olhar pode não ficar feio, mas vai ficar. A linguagem que a gente está trazendo para a loja é interessante, ela vai chamar a atenção do consumidor, ela vai botar o consumidor para dentro da sua loja e sua loja vai vender mais. Aí ele ficou quieto, aí o empresário virou e falou assim, ela tem razão, isso faz sentido mesmo. E aí ele deu 10 minutos, esse cara levantou e falou assim, não, eu vou embora, eu tenho um almoço, ele inventou um almoço, eu tenho um almoço que estava coordenado já e saiu, entendeu? Por quê? Porque, gente, quando você tem base, quando você tem conhecimento técnico, quando você está seguro do que você está fazendo, quando você sabe o que você está fazendo, um cara chega com uma argumentação dessa, você olha e fala assim, cara, primeiro, você não vai bater de frente com ele. Cliente, muitas vezes ele vai vir com um olhar leigo, ele vai vir com o olhar daquilo que a Mirth estava falando, bonitinho. Ele não vai vir com aquele olhar técnico. O que você vai fazer, o seu papel é mostrar para ele que você tem esse conhecimento.
de que você tem essa solução e que você está propondo algo que você justifica. E aí, quando o cara chega, como a Mirtz falou, e depois vira e fala assim, mas eu esqueci do ar, porque normalmente eu esqueci, né? Eu esqueci do ar-condicionado, do aspirador de pó. Aí você vai lá, e a gente lembra da história do briefing que a Mirtz estava falando aqui, que é tão importante. Quer dizer, se ele não colocou o aspirador de pó no briefing, você não tem como adivinhar que tinha um aspirador de pó no espaço. Entende? E aí vai ficar na sua mão você tentar resolver esse problema que o cliente trouxe. E aí é uma questão de saber conversar com o cliente, entender que o cliente não é seu inimigo, embora às vezes ele pareça. E se porte como tal, né, Liz? Às vezes ele parece, mas ele não é seu inimigo, então você tem que conversar com ele. Você tem que lidar com ele. E dentro da área de clínicas, que é a área que você está atuando mais, não é isso, Mirtz? Sim. Dentro da área de clínicas, a gente flerta muito com questões... ele é um nicho de comercial que tangencia, assim como a hotelaria que a gente falou hoje de manhã, que tangencia o residencial... clínicas, consultórios, especificamente o consultórios. O clínica nem tanto, ele é menos, mas o consultório ele tangencia bastante com o residencial, não é? Não, porque o cliente pode ser comercial, ele está no espaço comercial, mas ele se porta como residencial. Então, tudo que você sugere, ele tem que dar o aval, né? Claro, como qualquer projeto. Mas a questão é quando essa linha tênue entre o residencial, entre um cliente residencial e um cliente comercial, porque o cliente, o comercial, quando se comporta como um cliente residencial, ele começa a atrapalhar o processo. Exatamente. Porque ele começa a querer mudar tudo que vocês... não, olhando assim, não tá bom. Não gostei. Eu falei, mas está aprovado no projeto. O projeto tá... O 3D tá lá... A cor tá lá, veio o marceneiro, mostrou a madeira, mostrou o acabamento, veio o cara botar papel de parede, veio o cara do piso, o cara do papel da parede. Então, assim, tá tudo lá. E aí, esse aqui é o grande, né? Quando você pega um projeto comercial, talvez de loja muito, muito grande, loja de comércio, loja de rua, clínicas que são clientes que precisam da rapidez, porque eles querem vender. E tá ali. Então, assim, a solução que você dá funcionou, tá bonito, tá esteticamente bonito e funciona, ele aprova. O clínico não. O clínico, ele trata o consultório dele, a casa dele. Até porque ele se formou ali, tem aquela profissão, e ele passa a maior parte do tempo dentro daquele consultório. Sim. É a casa dele. Então, assim, aí que tem que tomar o cuidado, né, de estar tudo muito bem esmiuçado para que isso não seja um fator que te atrapalhe. Porque quando começa o comercial entrar como se fosse residencial e querer mudar tudo, que foi o que, né? E... É muito complicado de reverter essa situação, é muito complicado de mostrar para o seu cliente que aquilo... E você tem prazo, né? Você tem prazo, porque o seu eletricista tem prazo, você já fechou com o seu eletricista que aquela obra vai durar 2 meses. E dar um pau dura 3, mas ele já falou com o outro cliente dele que ele está naquela obra 2 meses, que ele vai pegar a obra dele daqui a 2 meses. E aí, o que ele vai falar? O pedreiro é a mesma coisa, o marceneiro é a mesma coisa. É um efeito em cadeia. É um efeito em cadeia. E aí acaba desandando para todo mundo. Aí todo mundo começa a ficar estressado, todo mundo começa a ficar mal-humorado, porque aquilo não está rendendo, você perde dinheiro. Você, como arquiteto, perde dinheiro, você perde dinheiro acompanhamento, quem está fazendo a obra está perdendo dinheiro, porque ele previu por um prazo de 2 meses, a obra passou para 3. Então, tudo isso você tem que, quando você pega e isso realmente você identifica no briefing,
um cliente que é comercial e que se comporta como residencial. Então, assim, quando você apresentar, tem que apresentar até o parafuso que vai colocar. Pegar a anuência de tudo e saber que mesmo assim pode ser que ele ainda te dê trabalho e que você vai ter que ter uma postura o máximo profissional possível para que você... Porque aí, gente, é um jogo de cintura. É aquele momento em que você tem que saber o tanto que você vai ter que ceder para o cliente e o tanto que você vai ter que firmar. Então, tem coisas que você vai ter que firmar a postura. Fala assim, não, isso aqui não dá para mexer. Isso por quê? Porque está na norma, porque isso aqui tem um sentido, porque... Aí você tem toda a argumentação técnica para aquilo. Se o cliente bater o pé, aí você tem, inclusive, a opção de falar, então, nós encerramos o nosso trabalho. Por quê? Porque você não vai se responsabilizar por algo que fere normas, que fere coisas que vão gerar ônus para você. Então, já vai gerar dor de cabeça para você, isso você não vai fazer. Agora, se é uma questão de que a pessoa se identifica mais com uma determinada cor, digamos assim, dentro de um consultório, e ela quer que aquela cor esteja no consultório, pondere a possibilidade de ceder para essa pessoa e falar assim, ok, então eu vou agora pensar e trabalhar em cima dessa cor que você está trazendo. Você não precisa, aquilo que a Mirtz falou, assim, é importantérrimo, gente. A gente precisa sair de um pouquinho desse pedestal que a gente tem, de que porque a gente tem um conhecimento técnico, a gente é o dono da verdade. Uma coisa que é fundamental você entender que dentro de projetos comerciais você está fazendo parceria o tempo inteiro e o cliente é teu parceiro. Ninguém entende melhor o negócio dele do que ele. Ninguém. Você pode fazer 800 clínicas odontológicas. Quando você fizer a 801ª, você vai ver que aquele cliente tem um jeito dele de tratar com aquele espaço. Ele quer lidar com aquele espaço. Então, você tem que lidar com essa necessidade. É verdade. Isso é essencial. Esse olhar técnico que você traz, ele é um olhar que ele precisa ser refinado para gerar resultado. Esse é o seu olhar. Agora, você entrar... Tem cliente que vai ser problemático mesmo. E aí, calma, a gente vai falar, eu tô adiantando, eu não posso adiantar. Ai, tem que ser lá na aula. Mas assim, vocês vão ver, a gente vai falar sobre tudo isso na aula de cliente, tá? Dia 10, anota aí, dia 10. A gente vai fazer uma aula de cliente que a gente vai esmiuçar essas coisas. Mas essa prática, gente, esse jogo de cintura que a Mirtz está falando, é algo que você precisa desenvolver para estar dentro do nicho de projetos comerciais. Porque, ainda mais nessas áreas que... Você já trabalhou com clínicas e consultórios, Mirtz? Você já trabalhou com alguma outra coisa maior? O meu sócio trabalhou com... Eu já fiz acompanhamento de clínica há muitos anos atrás, né? Tá. Entre uma gestação e outra. E aí, o consultório, é agora. O consultório foi agora. Então, assim, realmente, a clínica, né? Até o meu sócio mesmo, a gente conversa muito. Clínica, o ritmo é diferente, o acertado está acertado, quer que funcione. Ele quer que você resolva a dor dele, ele quer que você resolva. Quer pronto, do jeito que você especificou, do jeito que foi especificado, e que funcione quando ele chegar lá, ligar todas as maquininhas, seja elas quais forem, né? Se é diálise, se é exame de sangue, tem que funcionar. Ele tem que funcionar. Diferente do consultório. No consultório, a gente tem essa coisa, né, do cliente mais... Mas ele tem os quereres. Digamos assim. Mais apegado, ele tem quereres e ele tem necessidades específicas. E aí, gente, a gente vai lidar também com personalidade. Então, assim, você vê que a gente tem de tudo dentro dos projetos comerciais. Tem para dar e vender. Tem para dar e vender. Fora clínicas e consultórios, você já fez algum outro projeto dentro da área de projetos comerciais, ou Mirtz? Tem a escola. Teve a escola, né? A escola.
e a clínica. E a gente está terminando uma loja que está no processo de EVF. E a obra, ele já bateu o martelo que a obra começa em março do ano que vem. Ótimo. Ele Quer está dizer, deixando passar agora. apesar da pandemia, não parou, né? As coisas continuam não parou. acontecendo. Estão acontecendo, estão fluindo, estão aparecendo. Claro, tem a parte do namoro, que eu acho que é o que demora mais, né? A parte do namoro com o cliente, né? A paquera, como a gente fala. A busca, a conversa, até fechar o projeto. Então, assim, tem coisas que estão... Pro ano que vem já tem essa obra aí dessa loja, que é de rua. Legal. E você trabalha home office ou você trabalha com uma empresa, assim, um escritório fora? Vocês trabalham com outro? Home office, né? Home office o tempo inteiro. Home office. Você vê que mesmo com sociedade dá para fazer, viu, gente? Calma. Não, dá para fazer. Porque as pessoas às vezes acham que porque você começa a crescer, e aí as pessoas acham que você tem que se estruturar e ir para uma coisa física, e aí porque já pensa logo em custo, né? No custo disso tudo. Gente, o escritório físico ele é necessário em determinados momentos. É uma decisão que você tem que tomar em determinados momentos. Até lá, o que você vai fazer é ficar observando o andor da carruagem. Então, assim, você tem um sócio, você pode trabalhar home office. Eu, particularmente, só tive escritório físico uma única vez. Durou 2 anos, quando os meus gêmeos, eu tenho uma menina mais velha, o do meio, e tive gêmeos de terceira gestação, né? Na verdade, 4, porque eu perdi o primeiro. E quando os gêmeos eram pequenos, imagina, eu tinha uma escadinha, né? Onde era de 4, de 2 e recém-nascidos. Então eu passei o primeiro ano com eles, e aí ficou 1, 3, 5, eu não conseguia trabalhar em casa. Não existia a possibilidade de trabalhar em casa. E aí agora vamos falar um pouquinho dessa realidade também, porque eu acho que é uma realidade importante da gente falar, porque a maioria das pessoas que nos seguem são mulheres. E vocês, homens que estão nos seguindo, ouçam isso, porque vocês precisam entender essa cabeça de mulher. E aí vou aproveitar aqui que eu tenho 4 e a Mirtz tem 3, para tocar um pouquinho nesse assunto. Do nosso posicionamento profissional dentro de um nicho que é extremamente empresarial, em que você tem que ter um posicionamento profissional, em que você tem prazo para cumprir, em que você tem que ter toda uma logística de funcionamento. E aí você se depara com a maternidade. E aí você se depara com a história de tenho os meus filhos, vou olhar para os meus filhos. A Mirtz fez uma opção parecida com a minha. Na época eu diminuí minha quantidade de trabalho, nós tínhamos um escritório e eu tive a possibilidade de expandir esse escritório e eu optei por não expandir, exatamente porque eu queria ficar próxima dos meus filhos. Mas esse período específico, eu precisei sair e ir para um escritório fora, trabalhar fora, porque eu não tinha condição de estar com a demanda de 4 meninos dentro de casa e comigo ali o tempo inteiro. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava um período, não era o dia inteiro, era um período, eu trabalhava no escritório, o outro período eu voltava para casa para ficar com eles, para estar com eles e tal, porque eu quis curtir a maternidade. Eu sou daquele tipo de mãe que fala assim, já que eu tive, agora eu quero mais curtir mesmo. Porque, afinal de contas, uma hora acaba. Minha filha já está com 18 anos, então já ela está... Meu filho também. Meu também está com 17, o mais velho está com 17. E é isso que você falou, eles vão bater asa, eles vão voar. E a gente, tá tudo certo a gente respeitar esse momento da maternidade e curtir, porque uma hora ele acaba. Uma hora é uma função que você está cumprindo ali. Neste momento eu sou mãe, vou estar olhando para esse processo maternidade e acabou esse processo, a minha profissional volta com tudo, 100%. Quando a gente está na função mãe, a gente meio que joga os percentuais aí. E dentro dessa lógica, quando eu percebi que eu conseguia voltar para casa, para trabalhar em casa, para produzir em casa, eu voltei para casa e realmente produzi. Então, assim, a minha história de vida de produção sempre foi home office. E a gente trabalhava, eu tive uma sociedade, éramos 4, e nós trabalhávamos virtualmente desde 2000, na verdade desde antes, desde que a internet chegou. A internet chegou, eu tinha reuniões, eu não tinha filho ainda, de madrugada com a minha sócia.
Então, assim, que ela gostava, ela era corujona e eu sou corujona. Eu não tô, hoje em dia eu não sou mais coruja por conta dos filhos, porque afinal de contas, né, quem tem filho sabe. Mas, mas eu era corujona, então eu cansei de ter reunião com ela 3 horas da manhã, virtualmente. Ou a gente se ligava e aí a gente se avisava, vou te ligar, que aí o telefone só tocava uma vez, que era do telefone antigo, tá? Que ele faz ring, ring. E aí a gente se falava. Então, a dinâmica de funcionamento do escritório, mesmo para projetos comerciais, é uma dinâmica que te permite, até porque normalmente a gente vai no cliente, né, Miss? Ah, sim. Assim, Cléria, eu vejo tudo um conjunto, né? Quando o meu filho nasceu, que foi logo depois que eu me formei, eu voltei, um ano depois voltei para trabalhar, que eu te falei que aquele escritório me chamou de novo para trabalhar. Eu vi assim, gente, eu pensei comigo mesmo, se eu não me colocar numa disciplina, eu não vou para lugar nenhum. Então eu tinha um horário, era um escritório que trabalhava de 9 às 6. 7h30 eu tinha que deixar meu filho na creche, porque eu ainda tenho o translado, né? Eu tenho que sair da creche, pegar um transporte para chegar no meu trabalho. E vice-versa, eu tenho que voltar. E nesse meio, e dentro dessas 9 às 6 da tarde, eu tenho que ser super produtiva. Eu não posso deixar assim, falar assim, ai, tô cansada, esse aqui já não tô mais conseguindo fazer, vou deixar para amanhã. Um comercial, então? Eu não posso fazer mais isso. Eu não tenho mais. E você tem. Aí você chega em casa, você ainda tem os afazeres de casa. Então, quando eu me propus, assim, e os meus filhos sempre foram assim, sempre tratei assim. Eles são até. Viraram Caxias também. Mãe, a gente não pode chegar atrasado em lugar nenhum. Mãe, tá atrasado. Mãe, eu vou chegar. Porque eu sou muito Caxias e eles se tornaram Caxias por conta de. Assim, eu nunca... Difícil. Uma vez, eu acho que posso contar, não, numa mão, às vezes, que eu deixei meus filhos atrasados na escola. Então, tudo é uma questão de disciplina. Então, assim, naquele dia, eu esquematizei que de manhã eu tenho roupa, casa, escola, dever, levar, voltar para casa. E 2 da tarde eu tenho que sentar e render. E produzir. Até 10 da noite, eu tenho que render até 10 da noite. E a minha rotina se faz assim. E aí eu vou intercalando o que eu preciso fazer. No dia que eu saída do cliente, E assim, como de gestão maiores, eu já faço assim. Prefiro marcar, é uma coisa minha, né? Uma rotina minha. Marcar para depois do almoço. Na pandemia agora, então assim, tem que dar o café da manhã, dar o almoço. Entre o almoço e a janta tem um intervalo grande. Aí você deixa na sua casa, seus filhos estão sozinhos, deixa pipoca, sanduíche, biscoito, suco. Esquematiza tudo. Eles se viram. Então vai voltar, eles não estão com fome. Pode ter acontecido um implicar com o outro, um bateu no outro, aí você depois administra. Mas assim, a disciplina tem que ser total, tanto para casa quanto para projeto. E quem está trabalhando em home office, principalmente, tem que ser. Não tem outro jeito. E você não pode... A procrastinação não existe. A procrastinação... Ela é prejudicial. A única vantagem que eu vejo da procrastinação é quando você usa ela a seu favor. É quando você adia para você estimular a sua criatividade, por exemplo. Então, eu não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer amanhã, porque agora eu vou fazer uma pesquisa de imagens, eu vou vou espairecer minha mente, vou fazer encher a minha mente de informações para eu ter o efeito eureka. Enfim, tem várias formas que você consegue lidar com esse gerenciamento do tempo para que você se torne produtivo. Mas a procrastinação, ela só faz sentido neste ponto. No resto, em projeto comercial, gente, a procrastinação ela é muito prejudicial, porque você já é aquilo que a gente brinca sempre. O cliente de projeto comercial te ligou, dependendo da área que ele for trabalhar, você já sabe que você está atrasado. Você nem fechou a primeira reunião ainda, você já está atrasado. Ele quer para ontem. Ele quer para ontem, não, para o mês passado, né?
Ele quer no mês passado. Às vezes aconteceu aqui comigo, assim, ai, aquele detalhe do detalhe não tá saindo, não consigo fazer, já procurei, não sai. Peraí, vou ali, lavo a louça, faço alguma coisa, fico 1 hora. É assim mesmo. Quando eu sento, aliviou, aí o desenho vem, o detalhe vem, a solução chega. Mas nesse caso, né, assim, várias vezes, várias. E aí você precisa entender a sua rotina e a sua disciplina de trabalho. Por quê? Porque como você tem que prestar contas para este empresário, como é o que a gente fala sempre, tem um tubarão do lado de lá, você precisa entender a sua tubaroice do lado de cá também. Essas coisas todas que você tem que gerenciar. Num primeiro momento, e a gente está falando isso aqui porque tem muita gente que tá acompanhando a gente que tem o eu escritório. Ainda não tem um escritório formalizado, tá sozinho, não tem nem sociedade ainda. E você vai ter que gerenciar isso tudo dentro do espaço de comerciais de forma muito séria. Por isso a gente bate tanto na tecla aqui, que você precisa se levar a sério. Você precisa levar a sério o que você está fazendo. A Ângela estava falando aqui, a pessoa cansa só de ouvir a rotina. Super mulheres. E a Débora falando aqui, estou aqui ouvindo e me identificando muito. Todas. A gente não tem como fugir, gente. É assim. Né? Osmar estava perguntando cadê a Débora. Eu falei assim, não, hoje é a Clélia. A Débora está no chat. A gente está se revezando nas entrevistas. Então, uma coisa que é fundamental a gente poder entender, então, dentro desse bate-papo todo, gente, é que, primeiro, é um nicho riquíssimo. É um nicho onde você pode atuar de várias formas. A Mirth está aí, a experiência dela, as coisas que ela trouxe de diferencial. E aí, assim, só para a gente rumar a prosa já para o final, porque afinal de contas já está dando 21h03. Como foi que você chegou na gente, Mirth? Porque essa história eu não sei. Não sabe? Não, eu não sei como você chegou na gente. Quando chegou para mim o pacote, eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar. E aí eu comecei a sinalizar para os meus amigos da faculdade, olha, gente, eu preciso voltar, tô parada. Alguém tem um emprego, não estava pensando em empreender. E aí esse meu amigo da faculdade entrou em contato comigo. E numa dessas indas e vindas de buscar filho na escola, né, entre uma transição, você pega, né, eu tenho 3 filhos e cada um estuda numa escola diferente. Então, em trânsito, né, dirigindo, você sai de um, pega o outro, pega no outro, você pega o outro, pega no outro. E nesse meio tempo, parada, esperando, vocês apareceram numa live. Oi? De projeto chamando, foi logo no comecinho. E ali despertou. Eu comecei muito a namorar vocês, né? Tanto que eu sou da 5ª turma. Não sou nem. Eu assisto vocês desde o início. Desde o iníciozinho, desde a primeira live que você fez, que a Débora Caraca! Fez. Então você viu a diferença. Você é testemunha. Tenho. Sou testemunha. E assim, eu vi ali que tinha conteúdo, que aí vocês começaram a falar do cliente, da missão, dos valores, do B2B, entre a diferença entre o B2B e o B2C. E ali foi virando a chavinha, né? Porque até então a Mirth Arquiteta era a Mirth Arquiteta funcionária colaborativa de escritório. Uhum. Que é muito diferente da Mirth que quer ser empresária, que quer ser empreendedora, que todo, né, nós somos profissionais liberais. Os profissionais liberais, uma hora cai que você tem que se virar sozinho. Sim. Você não vai ficar nas costas de todo arquiteto que aparece. Não dá. Sim. E aí, ali, nas lives de vocês, começou a virar uma chavinha. Vira chavinha. E aí tinha um tema, poxa, eu tô passando por isso, vocês faziam a live. Então, coincidência. Era coincidência, né, cara? Adoro. Então, eu também adoro coincidências. E aí
foi virando, a chavinha com vocês foi virando. Né? Tenho medo de você entrar nesse mundo que é diferente, né? A aprender a negociar, a ter um embasamento de você estar firme, da pessoa te questionar e você saber se posicionar. Posicionamento, que ontem tanto foi falado, né, pela Débora e pela Liza, tem que ter. E não é só posicionamento de projeto, é posicionamento da vida, de tudo. Né? De você, do momento em que você atende o telefone com o cliente, do momento em que você sai da sua casa e vai encontrar esse cliente. Então, assim, vocês foram virando a chavinha. Foram virando a minha chavinha aqui na cabeça. Ainda tem muitas chavinhas para. Nunca vai parar de ter, Mirtz. A gente não tem, até hoje eu viro as minhas. Não. Eu viro umas chavonas, você não tem noção. Poxa, eu já virei muita chavona, tá? Tô virando ainda. Tô virando agora as chavonas. Boa. Entendeu? Mas, assim, que ótimo ouvir, então. Você acompanhava. Eu não sabia que você tinha acompanhado. Isso é engraçado. Quando a gente separou, eu falei assim, cara, eu não me lembro como é que a Mirtz chegou na gente. Porque teve gente que chegou no meio da pandemia, teve gente que chegou, mas eu falei, cara, eu não lembro como é que a Mirtz chegou. Aí, eu cheguei por um acaso, coincidência, no carro, parada, esperando meu filho sair da escola. Era uma live 5 da tarde, não era a live que vocês faziam? Era 5 da tarde, exatamente. Eu pegava ele 5h30. Então, assim, eu pegava umas 5 da tarde, ligava o celular, botava assim, ficava dirigindo, ouvindo vocês. Que barato. E aí eu chegava na outra escola, vocês ainda estavam fazendo a live. Que legal. Então, assim, eu lembro direitinho. Então, assim, eu fazia nessa época, eu fazia as lives do carro. Que eu ia buscar minha filha também, eu fazia. Eu tava dirigindo, você fazendo a live, eu, caramba, eu preciso, e meu filho querendo pegar o celular para jogar. Falei, não, hoje você não vai jogar, hoje você não pode. Amanhã você joga, hoje você não pode. Não, mas eu quero ver um vídeo no YouTube. Falei, hoje você não vai ver vídeo no YouTube. Que massa, entendeu? Que massa. E valeu a pena, então, entrar? Vou fazer essa pergunta, cara, porque essa pergunta é assim, eu falo, gente, porque eu amo ouvir, assim, os testemunhos dos alunos para mim são um estímulo para eu me aperfeiçoar, para eu correr atrás, e eu sei que com a Débora é a mesma coisa, a gente está se aperfeiçoando o tempo inteiro, porque a gente quer trazer, a gente tem essa pequena, eu fico brincando, batendo nessa treca, essa é uma pequena ambição que a gente tem de mudar o mercado. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só o que a Tati falou. Nossa, tá sendo igual comigo. Tenho 2 filhas, quase desistindo da vida, e vendo e ouvindo vocês me dá uma força enorme para continuar e seguir melhorando sempre nesse nicho. Ai, cara, que bom ouvir isso. Que bom ouvir que a nossa história está sendo inspiradora para você, Tati. Usa essa força, como a Débora falou aqui, usa essa força para você, a favor de você. Para que você realmente entenda que, cara, os caminhos que a gente escolhe trilhar, somos nós que escolhemos, as pernas que caminham são as nossas. Se a gente não se posicionar e não olhar e realmente for atrás e falar assim, não, eu quero mudar, eu quero uma vida melhor, eu quero prosperidade, eu quero caminhar para algo que vai fazer diferença na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta, que é a nossa família. No fundo, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de trazer qualidade de vida para a gente, para a nossa família. Né? É sobre isso que a gente fala. Então, eu acho que esses são os tipos de posicionamentos que são fundamentais, Tati. Não desiste, não. Tem solução, tá? Não desiste, não. Não desiste, não. E, assim, deixa eu falar um testemunho aqui, Clary. Quem se identificou, claro, muita gente se identificou e dessa história, não desista, gente. Não desista do seu sonho, não desista do que você estudou, do que você sonhou para viver, sabe? É difícil, não é fácil. Tem que dar a cara a tapa, a gente aprende isso, né? Quando a gente quer empreender e trazer e ir de cara com o cliente, você tem que aprender e dar a cara a tapa mesmo. Tem que dar a cara a tapa, tem que ter coragem. Sair assim, vou dar a tapa na cara hoje, pra bater.
Não é fácil. Às vezes dá vontade de assim, nossa, eu tô com medo. Tá com medo? Ai, travou. Mirtz, você travou para mim. Travou para vocês também ou foi só eu? Hello? Travou para vocês? Acho que travou aqui para mim. Que pena. Justo na hora que ela ia falar, finalizar o testemunho. Mas acho que é a história do ir com medo mesmo. Vai com medo, vá na certeza de que caiu ali para ela. Mas vá na certeza de que você, cara, de que tem vida, tem muita vida para ser vivida. Viu? Tem muita vida para ser vivida. E o nicho de projetos comerciais, gente, ele é um nicho que traz muita prosperidade, ele tem muita pressão, ele é um nicho que vai exigir muito de você, mas ao mesmo tempo ele tem uma possibilidade gigante de você se posicionar, de você crescer, de você se aperfeiçoar, de você realmente ir para um outro patamar e ver a sua vida prosperando, entende? A sua profissão sendo reconhecida, a sua família crescendo junto com você, qualidade de vida, enfim, tudo isso a gente experimenta trabalhando com projetos comerciais. Aí vocês já começam a entender algumas coisas aí que a gente vem falando e que a gente vai continuar falando ao longo das aulas. Gente, vou encerrar. A Mirtz caiu, infelizmente. Eu queria agradecer demais a presença dela. A Mirtz é uma pessoa queridíssima, tem uma história muito legal, uma batalhadora, ela não desiste. Não desiste mesmo, e ela é do tipo que tem um perrengue, ela vem atrás e fala, eu quero saber como é que eu resolvo isso, eu quero saber como é que eu faço isso. Vocês viram aqui, né? A mulher tem personalidade forte, ela é fera. E todas as pessoas que a gente vai passar por aqui, vocês vão ver que cada uma vai trazer uma experiência diferente, prática de mercado, para que vocês entendam de fato a realidade de vida, é dia a dia, é vida real. Aqui na escola a gente fala de vida real, a gente não vai dizer que é lindo trabalhar e tal. É trabalhoso, tem momentos que é desanimador, mas a maioria dos momentos você vai ver muito resultado e você vai ter retornos incríveis, incríveis, incríveis de muitas, do seu cliente, do consumidor, enfim, de um bocado de gente. A Ângela falou, estava arrasada hoje, o cliente demorou a aprovar, o revestimento esgotou e está difícil de achar. É numa sorveteria, para ontem. O celular dela acabou a bateria. Ah, tá. Beleza, tudo bem. Ângela, o mercado tá assim mesmo. E uma das coisas que a gente tem que fazer, deixa eu tirar o fone que agora eu não preciso mais. Uma das coisas que a gente tem que atentar quando o mercado está desse jeito é que você vai ter que gerar alternativas, tá? Gerar alternativas mesmo. Então, assim, chega para o fornecedor e pergunta para ele qual o revestimento que tem a pronta entrega, ou no prazo que você precisa, para 5 dias, para 7 dias, para 10 dias. E aí, com base nos revestimentos que ele tiver, você faz um escolha. Sabe? O mercado está aquecidíssimo. Aquecidíssimo. Ao contrário do que todo mundo esperava. Todo mundo esperava que o mercado ia esfriar e o mercado está aquecidíssimo. Então, não perca a oportunidade. Tá bom? Gente, um beijo. Obrigada a todos os que estiveram presentes por ouvir essa história. Amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos falar sobre o negócio. Essa aula é uma das viradas de chavona. Não é uma virada de chavinha, é uma virada de chavona que a gente quer dar em vocês. Então não perca. Amanhã, 9 horas da manhã, aqui no Instagram da Escola de Projeto Comercial e no YouTube. No YouTube vai estar mais completinho, tem slide e tudo mais. Mas aqui a gente vai estar transmitindo também. Então amanhã tem mais, 9 horas da manhã, e 20 horas a gente tem uma nova entrevista com uma nova pessoa que está também atuando dentro. E olha, a entrevista, Mara, imperdível, tá? Um beijo bem grande para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã de manhã a gente se vê. Tchau, tchau. Ai, peraí, a Mirtz entrou. Eu já ia terminar. Deixa eu só dar um tchau pra ela. Cadê? Como é que eu faço pra chamar você, Mirtz? Ah, tá aqui.
Peraí, que eu preciso me despedir de você. Já que você entrou... Não, agora você entrou, eu quero que você entre pra eu te dar um beijo. Que eu sou dessas. Só pra gente fechar. Foi? Não foi? É, acho que deu ruim. Então deixa quieto. Obrigada, viu, Miss? Você é fera. Um beijo bem grande, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.